Eu tinha 25 anos e ainda era virgem, e ele 55 com 4 filhos adultos. Todo mundo disse que era loucura, que não ia dar certo, que a diferença de idade era grande demais, mas aquele homem me ensinou o que era amor de verdade. Me mostrou que, às vezes, as melhores histórias são as mais improváveis. E hoje, 35 anos depois, posso dizer que foi a decisão mais acertada da minha vida. Mas antes de contar como foi, deixa eu te pedir uma coisa. Se você está gostando dessa história, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal e comenta de qual cidade você está me assistindo. Adoro saber que tem gente do Brasil inteiro acompanhando essas histórias de amor e superação. Agora vem comigo, porque o que eu vou contar vai mostrar que o amor não tem idade, não tem fórmula, só tem verdade. Meu nome é Aparecida, mas todo mundo me chama de Cida. Tenho 60 anos hoje, mas quando essa história começou, eu tinha 25 e morava em Santos, no litoral de São Paulo. Era 1990 e eu trabalhava como secretária num escritório de advocacia pequeno no centro da cidade. Sempre fui uma moça recatada, criada pela minha avó depois que minha mãe morreu no parto e meu pai nos abandonou. Vovó Sebastiana era uma mulher rígida, religiosa, que me ensinou que moça de família se guardava para o casamento, que intimidade era sagrada, que homem só respeitava a mulher que se dava ao respeito. Cresci acreditando nisso de verdade. Não era só obediência, era convicção mesmo. Estudei, me formei em secretariado, consegui meu emprego, mas a vida social sempre foi limitada. Minha avó não me deixava sair para festa, não me deixava namorar rapazes que ela não aprovasse, e ela nunca aprovava ninguém. Aos 25 anos, eu era virgem, não só fisicamente, mas emocionalmente também. Nunca tinha tido um relacionamento sério, nunca tinha sentido aquela paixão avassaladora que lia nos livros românticos que escondia debaixo da cama. Trabalhava naquele escritório havia 3 anos. Era um lugar tranquilo, com apenas 2 advogados sócios. O Dr. Paulo, um homem de uns 40 anos, casado, sério, que cuidava da parte criminal, e o Dr. Mário, que era quem mudaria minha vida completamente. Dr. Mário tinha 55 anos quando o conheci, mas aparentava menos. Era alto, cabelos grisalhos penteados para trás com gel, óculos de armação discreta, sempre de terno impecável, mesmo no calor do litoral. Tinha uma voz grave, pausada, que comandava respeito sem precisar gritar. Ele era viúvo. A esposa tinha falecido 5 anos antes de câncer de mama, e ele tinha 4 filhos já adultos. A mais velha, Fernanda, tinha 30 anos, era casada e tinha 2 filhos. O segundo, Ricardo, tinha 28 e era médico. A terceira, Juliana, tinha 25, minha idade exata, e trabalhava como professora. E o caçula, Bruno, tinha 22 e ainda estava na faculdade de engenharia. Eu sabia disso tudo porque, ocasionalmente, eles apareciam no escritório, e Dr. Mário falava deles com um orgulho paterno que era tocante de ver. No começo, nossa relação era puramente profissional. Eu organizava a agenda dele, preparava os processos, atendia os clientes, datilografava petições naquela máquina de escrever elétrica barulhenta que tínhamos. Ele era educado, respeitoso, sempre me tratava com gentileza, mas mantendo a distância apropriada entre chefe e funcionário. Bom dia, dona Aparecida. Os processos de hoje estão prontos? Estão sim, Dr. Mário. Na pasta azul sobre sua mesa. Obrigado. A senhora é muito eficiente. Foi depois de 1 ano trabalhando lá que as coisas começaram a mudar sutilmente. Dr. Mário começou a fazer perguntas mais pessoais durante o cafezinho. Como está a sua avó? Ainda está bem de saúde? Está sim, doutor. Forte como sempre. E a senhora? Tem namorado? Algum pretendente? Ficava vermelha com essas perguntas. Não, doutor.
Minha avó é bem rigorosa com essas coisas. Ele sorria de um jeito que não conseguia decifrar. Rigorosa demais, talvez. Ah, senhorita é jovem, bonita, inteligente. Devia estar aproveitando a vida. Aqueles comentários ficavam ecoando na minha cabeça. Ninguém nunca tinha me chamado de bonita. Minha avó sempre dizia que beleza era vaidade, que o importante era o caráter. Eu me vestia de forma recatada, com saias abaixo do joelho, blusas de manga comprida, cabelo sempre preso num coque. Não usava maquiagem além de um batom clarinho. Achava que era assim que devia ser. Mas quando o Dr. Mário dizia que eu era bonita, algo dentro de mim se mexia. Uma curiosidade, um desejo de ser vista de verdade. Os meses foram passando e nossa convivência se aprofundou. Ele começou a me convidar para almoçar junto quando o Dr. Paulo não estava. Vamos almoçar, dona Aparecida? Prometo trazer a senhorita de volta no horário. No começo eu recusava, achando que não era apropriado, mas ele insistia de forma tão gentil que acabei cedendo. Íamos em restaurantes simples, perto do escritório, e ele conversava comigo sobre tudo. Perguntava sobre minha infância, sobre meus sonhos, sobre o que eu gostava de fazer. E pela primeira vez na vida, alguém parecia genuinamente interessado em me conhecer. Comecei a esperar por aqueles almoços. Começava só a me arrumar um pouco mais, soltava o cabelo às vezes, passava um perfume suave. Minha avó percebeu a mudança. Você está diferente, Aparecida. Está se enfeitando mais. Tem algum rapaz no trabalho? Não, vó. É só que estou cansada de me vestir como velha, tendo 25 anos. Ela franziu a testa desconfiada, mas não insistiu. Foi num almoço de sexta-feira, 3 meses depois que começamos essa rotina, que Dr. Mário disse algo que mudou tudo. Aparecida, posso ser sincero com a senhorita? Pode, doutor. Tenho sentido uma afeição pela senhorita que vai além de profissional. Sei que é inadequado, sei que sou muito mais velho, sei que trabalha para mim, mas não consigo mais fingir que não sinto. A senhorita me traz uma alegria que não sentia há muito tempo. Fiquei paralisada com o garfo no ar, sem saber o que responder. Ele continuou, vendo meu silêncio. Não estou pedindo nada, só queria que soubesse. E se quiser pedir demissão, vou entender completamente. Não vou criar constrangimento. Encontrei minha voz finalmente. Eu não quero pedir demissão. E também sinto algo pelo senhor, mas tenho medo. O senhor tem 55 anos. Eu tenho 25. O senhor tem filhos da minha idade. Minha avó vai ter um ataque. As pessoas vão falar. Ele pegou minha mão sobre a mesa, um gesto ousado em público. Eu sei de todos esses obstáculos. E não vou mentir dizendo que não importam. Mas importa mais o que sentimos ou o que os outros vão pensar? Voltamos para o escritório em silêncio, cada um processando aquela conversa. Passei o resto do dia numa confusão de sentimentos. Tinha 25 anos e nunca tinha sido cortejada de verdade. E agora um homem de 55, meu chefe, viúvo, pai de 4 filhos, estava dizendo que sentia algo por mim. Era errado? Era certo? Como saber? Naquela noite, sentada na sala com minha avó assistindo novela, não conseguia me concentrar. Ela percebeu. O que você tem, menina? Está com a cabeça nas nuvens. Vó, posso fazer uma pergunta? Pode. Se a senhora gostasse de alguém, mas todo mundo fosse contra, a senhora seguiria o coração ou a cabeça? Ela me olhou com aqueles olhos penetrantes. Depende. Quem é esse alguém que todo mundo seria contra? Engoli seco. É só uma hipótese, vó. Mas minha avó não era boba. Nos dias seguintes, ficou me observando, fazendo perguntas sobre o trabalho, sobre meus chefes, até que numa noite ela foi direta. Você está se envolvendo com alguém do escritório? Não estou envolvida, vó. Mas tem alguém que demonstrou interesse. E quem é? Um dos advogados? Sou adulta, vó. Tenho 25 anos. Ela bateu a mão na mesa. Enquanto morar no meu teto, vai seguir minhas regras. Quem é? Desabei. Contei tudo. Sobre Dr. Mário, sobre os almoços, sobre a declaração dele. Ela ficou branca. 55 anos? Com filhos da sua idade?
Aparecida? Você enlouqueceu? Esse homem está se aproveitando de você. Não está, vó. Ele é respeitoso, gentil, nunca tentou nada inadequado. Ela se levantou, furiosa. Amanhã você pede demissão desse escritório. Não vou permitir que se envolva com um velho que podia ser seu pai. Naquela noite, pela primeira vez na vida, desobedeci minha avó. Não vou pedir demissão. E se eu decidir ter algo com ele, vou ter. A senhora não pode controlar minha vida para sempre. Ela me olhou como se não me reconhecesse. Se fizer isso, não conte mais comigo. Senti o coração apertar, mas mantive firme. Então vou ter que aprender a viver sozinha. No dia seguinte, cheguei no escritório determinada. Quando o Dr. Mário chegou, pedi para conversar. Ele me levou para a sala dele e fechou a porta. Pensei sobre o que o senhor disse e quero tentar. Quero ver onde isso vai dar, mesmo sabendo de todos os problemas que vamos enfrentar. Ele sorriu. Um sorriso que iluminou o rosto inteiro. Tem certeza? Absoluta certeza? Porque se começarmos isso, vou te respeitar, te honrar, te tratar como merece. Mas as pessoas vão julgar, vão falar, vão dizer coisas horríveis. Você precisa estar preparada. Estou preparada, ou pelo menos quero estar. Ele se aproximou devagar. Deu tempo de eu recuar se quiser, mas não recuei. E então ele me beijou. Foi meu primeiro beijo de verdade, aos 25 anos, com um homem de 55. E foi perfeito, suave, respeitoso, mas cheio de promessa. Quando nos separamos, estava sem fôlego e com o coração disparado. Esse foi seu primeiro beijo? Ele perguntou surpreso. Assenti sem graça. Então vou fazer questão de que seja inesquecível. E todos os outros também. Saímos daquela sala como pessoas diferentes. Não éramos mais só chefe e funcionário. Éramos duas pessoas que tinham decidido arriscar, apesar de todas as probabilidades contra. E a jornada que começava ali seria cheia de desafios, de julgamentos, de dificuldades, mas também seria cheia de amor, de crescimento, de descoberta. E eu mal podia imaginar que aquele homem, 30 anos mais velho que eu, com uma vida já vivida, com filhos, com bagagem, seria quem me ensinaria o que é amar de verdade. Seria quem me mostraria que idade é apenas um número quando as almas se conectam. Seria simplesmente o amor da minha vida. Os primeiros dias do nosso relacionamento foram uma mistura de felicidade e medo. A gente se encontrava no escritório, claro, mas agora tudo era diferente. Os olhares duravam mais, os sorrisos tinham outro significado, os bons dias vinham acompanhados de um toque sutil na mão. Mário, como passei a chamá-lo quando estávamos sozinhos, foi extremamente cuidadoso. Não quero que ninguém fale mal de você, ele dizia. Vamos devagar, com discrição, até termos certeza do que estamos construindo. Minha avó, fiel à palavra, praticamente parou de falar comigo. Eu continuava morando com ela, porque não tinha condições de alugar um lugar sozinha com o que ganhava. Mas a casa virou um campo de guerra silenciosa. Ela fazia comida só para ela, lavava só as roupas dela, me tratava como se eu fosse uma estranha. Dói, menina? Ela perguntou uma noite. Dói ver você se jogando para um velho? Não estou me jogando, vó. Estou me permitindo ser feliz. Ela bufou. Felicidade. Você vai ver onde essa felicidade vai te levar. Mas eu estava decidida. Pela primeira vez na vida, estava fazendo uma escolha completamente minha, sem me importar com a aprovação alheia. E Mário me dava força para isso. A gente começou a sair depois do trabalho. Ele me levava para jantar, para caminhar pela orla de Santos, para ver o pôr do sol, sempre respeitoso, sempre gentil, sempre me tratando como se eu fosse algo precioso. Você tem noção de como é especial? Ele dizia. Como é raro encontrar alguém genuíno como você. Conversávamos sobre tudo. Ele me contava sobre o casamento dele, sobre a Paula, a esposa que tinha perdido. Foi um bom casamento, dizia. A gente se amava, criou nossos filhos juntos, mas quando ela ficou doente foi difícil ver ela
definhar, sofrer. Quando ela partiu, achei que nunca mais ia sentir nada por ninguém, até você entrar na minha vida. Aquelas palavras me enchiam de uma responsabilidade imensa. Tinha medo de não estar à altura, de não conseguir preencher o espaço que ela tinha deixado. Foi depois de um mês de namoro que Mário disse que precisava me apresentar para os filhos. Cida, eles precisam saber. Não posso esconder você. E se isso for sério, e eu quero que seja, eles vão fazer parte da nossa vida. Meu estômago revirou. Os filhos dele, a mais velha tinha a minha idade. Como iam reagir? Mas concordei. Se era para ser, tinha que enfrentar. Marcamos um almoço de domingo na casa dele. Uma casa grande em Vicente de Carvalho, cheia de memórias de uma família que tinha sido feliz. Quando cheguei, estava tremendo. Mário abriu a porta e me puxou para dentro com um sorriso encorajador. Vai ficar tudo bem. Confia em mim. Os 4 estavam na sala. Fernanda, a mais velha, era bonita, elegante. Me olhou de cima a baixo com uma expressão que não consegui decifrar. Ricardo, o médico, foi educado, mas frio. Juliana, da minha idade, me olhava com uma curiosidade quase infantil. E Bruno, o caçula de 22, foi o único que sorriu abertamente. Oi, você deve ser a Aparecida que meu pai não para de falar. Sentamos para almoçar e o clima era tenso. Mário tentava puxar conversa, mas as respostas vinham monossilábicas. Até que Fernanda largou o garfo e disse: Pai, a gente precisa falar claramente. Você tem certeza do que está fazendo? Ela tem a minha idade. Isso não te incomoda? Mário ficou sério. Incomoda que as pessoas possam julgar, mas não incomoda o que sinto. Idade é um número, Fernanda. O que importa é conexão, é respeito, é amor. Ela riu sem humor. Amor. Pai, você a conhece há quanto tempo? 3 meses? 4? Senti que precisava falar. Fernanda, eu entendo sua preocupação. Se fosse meu pai, eu também estaria preocupada. Mas não estou aqui para substituir sua mãe, não estou aqui por interesse. Estou aqui porque seu pai me faz sentir viva pela primeira vez. E eu espero poder provar que minhas intenções são genuínas. Ela me olhou por um longo momento. Vamos ver. Só espero que não esteja iludindo meu pai. Ele já sofreu demais. O almoço continuou desconfortável, mas pelo menos as coisas estavam no aberto. Ricardo saiu cedo, dizendo que tinha plantão. Fernanda foi embora logo depois, levando os filhos. Juliana ficou um pouco mais. Posso falar com você? Me perguntou. Claro. Fomos para a varanda enquanto Mário e Bruno limpavam a cozinha. Olha, não vou mentir, é estranho. Você tem a minha idade e está namorando meu pai. Mas percebi uma coisa. Meu pai sorri de novo. Ele estava apagado desde que minha mãe morreu. E você trouxe vida de volta. Então vou te dar uma chance. Só não magoe ele, ok? Prometo que não vou. A relação com os filhos foi melhorando aos poucos. Bruno foi o mais fácil. Jovem e de mente aberta, rapidamente me aceitou. Juliana e eu nos tornamos amigas improváveis, com ela me dando conselhos sobre meu pai que eram valiosos. Fernanda levou mais tempo, mas eventualmente se abriu. Ricardo foi o mais difícil, sempre mantendo uma distância educada, mas fria. Enquanto isso, meu relacionamento com Mário se aprofundava. 3 meses depois de começarmos a namorar, ele me disse que queria mais. Cida, eu te amo. Sei que é cedo, sei que você é jovem e pode querer experimentar a vida. Mas eu sei o que sinto e quero construir uma vida com você, se você quiser também. Fiquei sem palavras. Ninguém nunca tinha me dito te amo. Eu também te amo, Mário, mas tenho medo. Medo de não ser suficiente, de você se arrepender. Ele me puxou para perto. Você é mais que suficiente. É tudo. Foi então que ele disse que queria me apresentar como namorada oficialmente para as pessoas que não queria mais esconder. E isso incluía minha avó. Preciso pedir a mão dela formalmente. É o certo a fazer. Tentei dissuadi-lo. Mário, ela não vai aceitar. Vai ser horrível. Mas ele insistiu. Se vamos ter um futuro, precisamos da bênção dela.
Ou pelo menos precisamos tentar. Num sábado à tarde, ele foi na minha casa. Minha avó abriu a porta e, quando viu quem era, a cara fechou. O que o senhor quer aqui? Dona Sebastiana, vim pedir para conversar sobre mim e sua neta. Ela ia fechar a porta na cara dele, mas eu apareci atrás. Vó, por favor, dá 5 minutos para ele. Ela bufou, mas deixou entrar. Mário sentou na sala, eu sentei ao lado dele e minha avó ficou em pé, de braços cruzados. Dona Sebastiana, sei que a senhora não aprova esse relacionamento. Entendo perfeitamente. Tenho 55 anos, 30 a mais que a Aparecida. Tenho filhos, tenho uma vida já vivida. Mas precisa saber que amo sua neta, de verdade. E minhas intenções são honoráveis. Quero casar com ela, construir uma vida com ela. Vim pedir sua bênção. Minha avó deu uma risada amarga. Bênção? O senhor quer minha bênção para tirar minha neta da juventude dela? Para fazer ela cuidar de um velho antes do tempo? Não vou dar. Vó, eu escolhi ele. Não foi ele que me enganou, não foi ele que me forçou. Fui eu que quis. Pela primeira vez na minha vida, estou fazendo o que eu quero e vou casar com ele, com ou sem sua bênção. Mas gostaria muito de ter. Ela me olhou com os olhos marejados. Você não entende o que está fazendo, Aparecida. Vai se arrepender. E quando isso acontecer, não venha chorando para mim. Levantou e foi para o quarto, batendo a porta. Mário apertou minha mão. Tentamos. É o que importa. Mas eu estava arrasada. A única família que tinha me rejeitava. Mário percebeu. Vem morar comigo. Ele disse de repente. Casa comigo. Agora. A gente vai fazer isso do jeito certo, perante Deus e a lei. E vamos construir nossa família. Olhei para ele surpresa. Você tem certeza? Tenho. Mais certeza do que tive de qualquer coisa na vida. 2 semanas depois, casamos no civil. Foi uma cerimônia pequena, só com os filhos dele, alguns amigos próximos, e o Dr. Paulo como testemunha. Minha avó não foi, mesmo eu tendo mandado convite. Casei de vestido branco, simples, sem véu, sem festa grande. Mas, quando o juiz disse, pode beijar a noiva, e Mário me beijou com toda a ternura do mundo, senti que estava fazendo a escolha certa. Mudei para a casa dele naquele mesmo dia. E pela primeira vez ia dormir ao lado de um homem. Ia ter minha noite de núpcias aos 25 anos ainda virgem, com um homem de 55. Estava apavorada e ansiosa ao mesmo tempo. Mário percebeu. Cida, não precisa ser hoje. Podemos esperar você ficar confortável. Mas eu queria pertencer completamente a ele. Queria selar nosso compromisso. Foi delicado, paciente, gentil. Mais gentil do que eu imaginava ser possível. Me fez sentir bonita, desejada, amada. E quando finalmente aconteceu, com alguma dor no início que logo deu lugar a uma intimidade profunda, chorei. Chorei de alívio, de felicidade, de gratidão por ter esperado pelo homem certo. Está tudo bem? Ele perguntou preocupado. Está perfeito, sussurrei. Você é perfeito. Dormimos abraçados naquela noite e pela primeira vez em muito tempo me senti completa. Tinha um marido que me amava, uma casa que era minha, uma vida nova começando. E mesmo sabendo que haveria desafios, que as pessoas falariam, que a diferença de idade traria complicações, estava em paz, porque tinha amor. Amor verdadeiro, profundo, real. E isso, aprendi naquela noite, era mais valioso que qualquer outra coisa no mundo. Os primeiros meses de casamento foram uma mistura de descobertas e adaptações. Aprender a viver com alguém, especialmente com alguém que tinha vivido mais que o dobro do tempo que eu, era desafiador. Mário tinha suas maneiras de fazer as coisas, sua rotina, estabelecida há décadas. Acordava às 6 da manhã, tomava café forte e sem açúcar, lia o jornal inteiro antes de se arrumar para o trabalho. Eu, acostumada com a rotina rígida da minha avó, tinha que encontrar meu próprio ritmo naquela casa que agora era minha. Mas ele fazia questão
de me incluir em tudo. Cida, essa é sua casa tanto quanto minha. Muda o que quiser, decora do seu jeito, faz daqui o nosso lar. Comecei devagar, trocando cortinas, colocando plantas, reorganizando alguns móveis. Tinha medo de apagar completamente as memórias da Paula, mas Mário me encorajava. Ela ia querer que eu fosse feliz, ia querer que essa casa tivesse vida de novo. Aquilo me confortava, mas também aumentava a responsabilidade que sentia. Foi no 3º mês de casamento que comecei a perceber os olhares nas ruas. Quando saíamos juntos, as pessoas reparavam. Uma moça jovem, com um homem de cabelos grisalhos. As conclusões eram óbvias e nem sempre favoráveis. Tinha quem achasse que eu era filha dele. Tinha quem sussurrasse que eu estava com ele por dinheiro. Uma vez, numa loja, a vendedora perguntou: "É para sua filha, senhor?" Mário, sem perder a compostura, respondeu: "É para minha esposa." A moça ficou sem graça e eu fiquei vermelha. Aqueles momentos doíam. Doíam porque faziam eu questionar se estava cometendo um erro. Doíam porque a sociedade não estava pronta para aceitar nossa configuração. E, principalmente, doíam porque plantavam uma sementinha de insegurança. Será que as pessoas tinham razão? Será que eu estava apenas buscando uma figura paterna? Será que Mário estava vivendo uma crise de meia-idade? Conversava com ele sobre isso nas noites, quando a insegurança apertava. Ele sempre dizia a mesma coisa: amor não precisa fazer sentido para os outros, só precisa fazer sentido para a gente. O trabalho no escritório ficou estranho também. Depois que casamos, o Dr. Paulo começou a me tratar diferente, mais formal, mais distante, como se minha posição tivesse mudado. E de fato tinha. Eu não era mais só a secretária, era a esposa do sócio. Isso criava uma dinâmica estranha. As clientes, principalmente as mulheres, me olhavam com desconfiança ou curiosidade mórbida. Uma delas chegou a comentar alto o suficiente para eu ouvir. Casou com o patrão. Esperta a menina. Conversei com Mário sobre isso. Acho que preciso sair do escritório. Não é saudável para nenhum de nós eu continuar trabalhando aqui. Ele concordou, meio relutante. Se é o que você acha melhor. Mas saiba que ninguém questiona sua competência. Você sempre foi excelente no que faz. Pedi demissão na semana seguinte e consegui emprego em outro escritório do outro lado da cidade. Era mais longe, mas necessário para minha sanidade mental. Foi nessa época também que Fernanda começou a se aproximar mais, mas não de forma positiva. Ela vinha visitar o pai frequentemente e sempre tinha um comentário sobre a casa. Minha mãe deixava as toalhas dobradas de outro jeito. Minha mãe fazia esse bolo melhor. Minha mãe organizava o armário diferente. Nunca eram ataques diretos, mas eram comparações constantes que me faziam sentir inadequada. Mário percebeu numa noite, depois que ela foi embora. Preciso falar com a Fernanda. Ela está sendo injusta com você. Mas eu pedi para ele não fazer isso. Deixa ela processar do jeito dela. Perder a mãe não é fácil. E ver o pai com outra, ainda mais alguém da idade dela, deve mexer profundamente. Vou dar tempo. Ele me abraçou. Você é boa demais, sabe disso? Qualquer outra pessoa já teria explodido. Não sou boa demais. Só entendo que amor também é paciência. O que eu não esperava era o problema vir de outro lado. Ricardo, o filho médico que sempre foi frio, mas educado, apareceu em casa num sábado sem avisar. Mário tinha saído para comprar pão e eu estava sozinha limpando a sala. Quando abri a porta e o vi ali, soube que não era visita social. Posso entrar? Precisamos conversar. Deixei ele entrar, com o coração apertado. Aparecida, vou ser direto. Você tem algum interesse financeiro no meu pai? Fiquei tão chocada que demorei para responder. Como? Ele suspirou. Olha, não estou te acusando, mas preciso proteger meu pai. Ele tem bens, tem dinheiro, tem uma vida construída e você é muito jovem. Apareceu do nada,
casou rápido demais. Senti a raiva subir, mas mantive a calma. Ricardo, eu casei com seu pai porque o amo. Não sabia quanto ele tinha na conta, não perguntei sobre herança, não me importo com essas coisas. Vim de uma família humilde, mas sempre trabalhei, sempre me sustentei. Não preciso do dinheiro dele. Ele me olhou avaliando se eu estava sendo sincera. Então você não se importaria de assinar uma separação de bens? Já assinei. Casamos em separação total justamente para não haver dúvidas sobre minhas intenções. Seu pai insistiu nisso antes mesmo de eu pensar no assunto. Ele ficou surpreso. Sério? Totalmente sério. Pode verificar os documentos se quiser. Ele ficou sem jeito. Desculpa. Eu sei. Você quer proteger seu pai, mas eu também quero. Amo ele, Ricardo. De verdade. E espero que um dia você acredite nisso. Quando Mário voltou e soube da visita, ficou furioso. Ligou para o Ricardo e tiveram uma discussão acalorada. Você não tinha direito de interrogar minha esposa. Ela não é alguma oportunista. É a mulher que amo e você vai respeitá-la. Depois de desligar, passou um tempo acalmando. Desculpa por isso. Meus filhos estão tendo dificuldade de aceitar, mas vão ter que aprender, porque você não vai a lugar nenhum. Os meses foram passando e os desafios continuavam surgindo. Minha avó adoeceu e, mesmo depois de tudo, fui visitá-la no hospital. Ela estava frágil, pequena na cama, tão diferente da mulher forte que me criou. Quando me viu, os olhos encheram de lágrimas. Aparecida, você veio. Claro que vim, vó. A senhora é a única família que tenho. Ela pegou minha mão com força surpreendente. Eu estava errada. Errada de ter te rejeitado. Você parece feliz com ele. O Ricardo me contou que você até recusou o dinheiro dele. Eu estava errada, minha filha. Chorei ali mesmo. Vó, eu só queria sua aprovação, seu amor. E você tem. Sempre teve. Meu orgulho que não deixava eu demonstrar. Mas te amo, menina. E se esse homem te faz feliz, tem minha bênção. Agora tem. Mesmo que tardio. Ficamos de mãos dadas por um tempo, em silêncio, curando feridas que pareciam profundas demais. Ela melhorou e saiu do hospital. Mário insistiu que ela viesse morar com a gente, já que morava sozinha e estava frágil. Minha avó, sempre teimosa, recusou. Mas começou a vir jantar toda sexta-feira. E nessas jantares vi algo lindo acontecendo. Ela e Mário conversavam sobre tudo, rindo, debatendo, se respeitando. Ele tem cabeça boa, esse seu marido, ela me disse uma vez na cozinha, e te trata como rainha. Você escolheu bem, mas nem tudo eram flores. No meu novo trabalho, quando descobriram que meu marido tinha 55 anos, os comentários começaram. Uma colega, a Silvia, foi particularmente maldosa. Deve ser bom não precisar trabalhar de verdade, né? Marido rico para te sustentar. Corrigi ela na hora. Meu marido não é rico. E eu trabalho porque gosto, porque preciso da minha independência. Meu casamento não define minha capacidade profissional. Ela riu. Claro que não. Desculpa. Mas ficou claro que não acreditava. Aqueles comentários constantes foram me desgastando. Comecei a questionar tudo. Será que tinha cometido um erro? Será que devia ter esperado alguém da minha idade? Será que ia me arrepender quando Mário ficasse velho e eu ainda relativamente jovem? As dúvidas me corroíam, principalmente nas noites quando ele dormia e eu ficava acordada pensando. Foi numa dessas noites que algo aconteceu que mudou tudo. Mário acordou e me encontrou chorando baixinho. O que foi, amor? Por que está chorando? Tentei disfarçar, mas ele insistiu. Acabei desabafando tudo. As dúvidas, os medos, a insegurança, os comentários, a sensação de estar lutando contra o mundo inteiro. E pela primeira vez, ele também mostrou suas próprias inseguranças. Cida, você acha que eu não tenho medo? Tenho pavor de que um dia você acorde e perceba que desperdiçou sua juventude comigo. Tenho medo de ficar doente, velho, dependente, e você se sentir presa. Tenho medo de morrer e te deixar sozinha muito cedo. Mas sabe o que me dá coragem? É que todo dia que acordo do seu lado,
vale qualquer sofrimento futuro. Cada dia com você é um presente. E se tivermos 10, 20, 30 anos juntos, já vai ter valido a pena. Aquelas palavras me quebraram e me reconstruíram ao mesmo tempo. Percebi que não estava sozinha nas minhas inseguranças. Ele também tinha medo e estava escolhendo amar apesar do medo. Podia fazer o mesmo? Podia ser corajosa o suficiente para enfrentar o julgamento, as dificuldades, os desafios? Olhei para aquele homem que tinha me ensinado o que era amor verdadeiro, que me respeitava, me apoiava, me fazia sentir completa, e soube a resposta: sim. Podia e ia, porque o amor que tínhamos valia qualquer batalha. Depois daquela noite de vulnerabilidade mútua, algo mudou entre nós. Ficamos mais fortes, mais unidos, como se ter compartilhado nossos medos mais profundos tivesse criado uma camada extra de intimidade. Paramos de nos preocupar tanto com o que os outros pensavam e focamos em construir nossa vida juntos. E foi exatamente quando decidimos fazer isso que o universo nos testou de verdade. 2 anos depois do casamento, eu tinha 27 e Mário 57, descobri que estava grávida. Não era planejado. Tomávamos cuidado justamente porque Mário achava que já era velho demais para recomeçar a paternidade. Mas a vida tinha outros planos. Quando vi o resultado do teste, sentei no chão do banheiro em choque. Um bebê. Eu ia ser mãe. E Mário ia ser pai de novo aos 57 anos. Como ele ia reagir? Esperei ele chegar do trabalho, naquela noite com o coração na boca. Quando contei, ele ficou pálido. Grávida? Tem certeza? Absoluta. Fiz 3 testes, todos positivos. Ele sentou pesadamente no sofá com a cabeça entre as mãos. Eu não esperava isso, Cida. Não aos 57. Achei que essa fase da minha vida tinha acabado. Senti meu coração apertar. Você não quer? Ele levantou o rosto e vi lágrimas nos olhos. Não é isso. É que tenho medo. Medo de não ter energia para ser um bom pai. Medo de morrer antes de ver esse filho crescer. Medo de te deixar sozinha com uma criança. Sentei do lado dele e peguei sua mão. Mário, ninguém tem garantia de nada. Pessoas jovens morrem também. E você é saudável, ativo. Vai ser um pai maravilhoso como foi para os outros 4. Mas só se você quiser. Se não quiser, a gente não precisa. Ele me interrompeu. Claro que quero. Esse é nosso filho, nosso, e vou amá-lo como amo você. É só o susto. Me dá um tempo para processar. Nos dias seguintes ele foi se acostumando com a ideia. Começou a ficar empolgado, a fazer planos, a ler sobre bebês, mas quando contamos para os filhos dele, a reação foi explosiva. Fernanda chegou em casa furiosa. Pai, você enlouqueceu? 57 anos e vai ter outro filho? Como você pode ser tão irresponsável? Mário tentou acalmá-la. Fernanda, não foi planejado, mas estamos felizes. Ela riu sem humor. Felizes? Pai, quando essa criança tiver 18 anos, você vai ter 75 se ainda estiver vivo. Aquelas palavras foram como um tapa. Ricardo foi mais contido, mas igualmente contra. Pai, precisa pensar na logística. Quem vai cuidar dessa criança se algo acontecer com você? A Aparecida? Ela vai ficar sozinha, jovem, com um filho pequeno. Não é justo. Juliana foi a única que ficou feliz. Vou ter um irmãozinho. Que legal. Bruno, já com 24 anos, ficou neutro. Se vocês estão felizes, eu apoio. Mas entendo a preocupação dos outros. As palavras dos filhos dele mexeram comigo. Será que eles tinham razão? Será que estava sendo egoísta, querendo esse filho? Comecei a ter crises de ansiedade. Acordava de madrugada suando, com medo do futuro. Mário percebeu e marcou uma sessão com um terapeuta para a gente ir juntos. Na sessão, o psicólogo foi direto. Vocês precisam decidir uma coisa. Vão viver com medo do que pode acontecer ou vão viver o presente? Porque se ficarem presos no que pode dar errado, vão perder o que está dando certo agora. Aquilo fez sentido. Decidimos seguir em frente, criar nosso filho com amor e lidar com os desafios conforme viesse. A gravidez progrediu bem.
Mário era atencioso demais, me mimava, ia comigo em todas as consultas. Via ele conversando com minha barriga e meu coração derretia. Oi, pequeno. Aqui é seu papai. Sei que sou meio velho, mas vou te amar muito, prometo. Mas o mundo não facilitou. Nas consultas pré-natais, médicos e enfermeiras sempre perguntavam onde estava meu marido, achando que Mário era meu pai. Num ultrassom, a médica perguntou: seu pai vai entrar junto? Ele é meu marido, corrigi, já cansada. Ela ficou sem graça, mas vi o julgamento nos olhos. Comecei a frequentar grupo de gestantes no posto de saúde e era sempre a que tinha um marido mais velho. As outras mulheres faziam comentário: seu marido é tão maduro, você deve se sentir segura. Usavam maduro como eufemismo para velho. Foi num desses grupos que conheci a Roberta, uma mulher de 30 anos que também estava grávida. Ela foi a única que não me julgou. Depois de uma sessão, me chamou para tomar café. Olha, sei que todo mundo fica olhando vocês, mas vi como seu marido te olha nas consultas. É amor de verdade. Isso é raro. Não liga para o que falam. Aquilo me confortou mais do que ela imaginava. Minha avó estava radiante com a gravidez. Ia ser bisavó aos 72 anos. Começou a fazer roupinhas de crochê, a dar conselhos sobre maternidade, a ficar mais presente. O relacionamento dela com Mário tinha se tornado respeitoso e até carinhoso. Ele cuida bem de você, ela me disse um dia. Eu estava errada sobre ele, completamente errada. Quando estava no 7º mês, aconteceu algo que abalou tudo. Mário começou a ter dores no peito. No início ele ignorou, atribuindo a estresse, mas quando a dor ficou constante, insisti que fosse no médico. Os exames revelaram bloqueio nas artérias. Precisava fazer uma cirurgia de ponte de safena. Urgente. Sentei naquela sala de consultório com o mundo girando. Cirurgia cardíaca. Aos 57, grávida de 7 meses. Era exatamente o que todos tinham avisado que podia acontecer. Fernanda explodiu quando soube. Está vendo? Está vendo o que acontece? Agora ele precisa de cirurgia e você grávida. Como vai cuidar dele se mal consegue se cuidar? Perdi a paciência pela primeira vez. Fernanda, seu pai é um ser humano, não um objeto que você pode controlar. Ele adoeceu, acontece. E eu vou estar aqui, vou cuidar dele, vou passar por isso junto. Porque é isso que pessoas que se amam fazem. Ela ficou muda de surpresa. Eu nunca tinha levantado a voz antes. A cirurgia foi marcada para a semana seguinte. Foram os dias mais longos da minha vida. Mário tentava me acalmar, mas eu via o medo nos olhos dele. E se eu não acordar da cirurgia, Cida? E se você ficar sozinha com nosso filho? Segurei o rosto dele com as 2 mãos. Você vai acordar. Vai conhecer nosso filho. Vai ver ele crescer. Tem que acreditar nisso. Eu acredito. No dia da cirurgia, a casa ficou cheia. Os 4 filhos vieram. Minha avó também. Ficamos todos na sala de espera do hospital, num silêncio tenso. Fernanda sentou do meu lado numa hora. Desculpa por ter sido tão dura com você. Olhei para ela surpresa. É que tenho medo de perder meu pai. Já perdi minha mãe. Não quero perdê-lo também. Segurei a mão dela. Eu também não quero. E vamos fazer de tudo para que ele fique bem. A cirurgia durou 6 horas. 6 horas de angústia, de rezar, de fazer promessas a Deus. Quando finalmente o cirurgião saiu e disse que tinha sido um sucesso, desabamos todos em lágrimas. Ele está bem, vai precisar de repouso, de mudanças no estilo de vida, mas vai ficar bem. Senti meu bebê chutar forte naquele momento, como se soubesse que o pai tinha sobrevivido. Mário ficou internado por 1 semana. Eu ia todos os dias, grávida e desconfortável, mas não me importava. Sentava do lado da cama dele, segurava sua mão, conversava sobre o futuro, sobre o bebê que ia chegar, sobre os planos que tínhamos, sobre envelhecer juntos. Você tem certeza que quer envelhecer comigo? Ele perguntou uma tarde. Eu já sou velho. Daqui para frente é só ladeira abaixo. Beijei sua testa. Quero envelhecer com você. Quero ver seus cabelos ficarem completamente brancos. Quero ver as rugas aumentarem,
porque cada dia a mais com você é um presente. Quando ele teve alta, os filhos ajudaram a trazê-lo para casa, e pela primeira vez senti que realmente éramos uma família, todos trabalhando juntos pelo bem do Mário. Fernanda até se ofereceu para ficar alguns dias ajudando. Cida, você está grávida e não pode fazer tudo. Deixa eu ajudar. Aceitei, grata pela mudança. 2 meses depois, com Mário já recuperado e mais saudável que nunca, com a nova dieta e medicamentos, nosso filho nasceu. Um menino lindo, saudável, que pesou 3,5 kg. Quando colocaram ele nos braços do Mário, vi meu marido chorar como nunca. Ele é perfeito, nosso milagre, nosso pequeno Henrique. Escolhemos esse nome porque significava Senhor do Lar, e ele realmente uniu nossa família de uma forma que nada mais tinha conseguido. Ver Mário, aos 57, segurando aquele bebê com a mesma dedicação que provavelmente tinha segurado os outros 4 décadas atrás, foi quando soube, com certeza absoluta, tínhamos feito a escolha certa. Contra todas as probabilidades, contra todos os conselhos, tínhamos construído algo verdadeiro. E nada, nem ninguém, podia tirar isso de nós. Os anos seguintes foram os mais felizes da minha vida. Ver Mário como pai de novo, agora mais velho, mas também mais sábio e paciente, foi um presente. Ele não tinha a energia que provavelmente tinha quando os outros eram pequenos, mas tinha algo melhor: presença total. Quando brincava com o Henrique, estava ali de corpo e alma. Nada de celular, nada de trabalho, só ele e nosso filho. O menino cresceu cercado de amor não só de nós, mas dos meio-irmãos também. Fernanda se transformou na tia mais dedicada que você pode imaginar. Trazia os próprios filhos para brincar com Henrique. O levava para passeios. Se oferecia para ficar com ele quando precisávamos. Você provou que eu estava errada, ela me disse um dia. Provou que ama meu pai de verdade, que não era sobre dinheiro ou conveniência. E me fez ver que família se escolhe também. Não é só sangue. Aquelas palavras significaram o mundo para mim. Ricardo também se abriu com o tempo. Quando Henrique tinha 3 anos e teve uma febre alta, foi ele quem nos acalmou, quem examinou o menino, quem garantiu que era só viral e ia passar. Cida, desculpa por ter duvidado de você no começo. Você é uma mãe incrível e uma esposa ainda melhor. Meu pai tem sorte de ter você, e nós também. Finalmente me senti aceita completamente naquela família. Minha avó viveu para ver Henrique crescer até os 5 anos. Morreu dormindo, em paz, depois de um dia inteiro brincando com o bisneto. Na última conversa que tivemos, ela segurou minha mão e disse: "Você foi mais sábia que eu, menina. Escolheu amor em vez de aprovação social e olha como foram abençoada." Morreu sabendo que eu era feliz e isso me confortou imensamente. Conforme Mário foi envelhecendo, claro que teve desafios. Aos 65 se aposentou, o que foi difícil para ele no início. Sentia que estava perdendo o propósito. Mas descobriu que ser avô em tempo integral dos filhos da Fernanda e do Ricardo e pai presente do Henrique era propósito suficiente. Ajudava o menino com lição de casa, o levava para o parque. Ensinava coisas que só alguém com décadas de vida pode ensinar. As pessoas continuaram julgando. Num evento da escola do Henrique, uma mãe comentou alto: "Coitada da criança, o avô tendo que fazer papel de pai." Henrique, que tinha 7 anos e tinha ouvido, respondeu firme: "Ele não é meu avô, é meu pai. E é o melhor pai do mundo." A mulher ficou sem graça e eu fiquei orgulhosa do meu filho. Quando Henrique tinha 10 anos e eu 37, Mário teve outro susto de saúde. Diabetes, nada, grave se controlado, mas mais um lembrete da mortalidade dele. Henrique ficou assustado. "Mamãe, papai vai morrer?" Sentei com ele e fui honesta. "Um dia sim, como todo mundo, mas não é agora. E enquanto ele estiver aqui, vamos aproveitar cada momento." O menino abraçou o pai naquela noite e disse: "Eu te amo, papai.
Mesmo você sendo velho, Mário riu com lágrimas nos olhos. Eu também te amo. Justamente por eu ser velho, é que sei valorizar cada segundo com você. Os anos continuaram passando. Mário chegou aos 70 lúcido, ativo, ainda dirigindo, ainda lendo vorazmente, ainda me fazendo rir. Comemoramos seus 70 com uma festa grande onde toda a família estava. Os 4 filhos com seus cônjuges, os netos, nosso Henrique já com 13 anos. Fernanda fez um discurso emocionado. Pai, quando você nos disse que ia casar com a Cida, eu pensei que estava cometendo um erro. Mas vocês me provaram que amor não tem idade, não tem fórmula. Vocês me ensinaram que coragem é amar, apesar dos obstáculos. Obrigada por isso. Quando completamos 25 anos de casados, eu com 50 e Mário com 80, fizemos uma renovação de votos, simples, na mesma igreja onde tínhamos casado no civil anos antes. Henrique, já com 23 anos e cursando engenharia como o meio-irmão Bruno, foi nosso padrinho. Mãe, pai, vocês são a prova de que amor verdadeiro existe. Obrigado por me mostrarem isso. Chorei copiosamente durante a cerimônia. Mário, aos 80, não era o mesmo homem de 55 que conheci, claro. Andava mais devagar, tinha dias de cansaço, precisava de auxílio para algumas coisas. Mas a essência dele, a gentileza, o amor, a inteligência afiada, continuavam intactos. E eu o amava mais a cada dia. Não apesar da idade, mas incluindo ela. Cada ruga contava uma história. Cada fio branco era uma medalha de uma vida bem vivida. As pessoas perguntavam se eu me arrependia, se sentia que tinha perdido minha juventude. Minha resposta era sempre a mesma. Não perdi nada. Ganhei tudo. Ganhei amor verdadeiro. Ganhei uma família linda. Ganhei um filho maravilhoso. Ganhei experiências que pessoas casadas com cônjuges da mesma idade nunca teriam. Aprendi com a sabedoria dele, cresci com os desafios, amadureci com as escolhas difíceis. Hoje, aos 60 anos, com Mário aos 85, olho para trás e vejo uma jornada incrível. Nosso filho está formado, trabalhando, noivo de uma moça linda que nos adora. Os outros 4 filhos de Mário viraram meus filhos também. Tenho netos que chamam de vó, mesmo sendo madrasta. Tenho uma vida rica em amor, em família, em propósito. Mário está mais frágil agora. Precisa de cuidados que dou com amor. As pessoas dizem, você virou enfermeira dele. Não é o que você sonhava, mas estão erradas. Cuidar de quem amamos não é fardo, é privilégio. E ele cuidou de mim quando eu precisei, quando tive o Henrique, quando passei por momentos difíceis. Agora é minha vez. Sei que nosso tempo está se esgotando, a matemática é cruel, mas não tenho mágoa, não tenho arrependimento. Se pudesse voltar no tempo e escolher de novo, escolheria ele, 1000 vezes ele, porque esses 35 anos com Mário valeram mais que 60 anos com alguém que não me completasse. Para vocês que estão me ouvindo e se identificando com algum aspecto dessa história, quero deixar algumas lições. Primeira, amor não tem idade. Pode ter 20, 30, 50 anos de diferença. Se for amor verdadeiro, baseado em respeito, em parceria, em valores compartilhados, vale a pena. Segunda, não vivam para agradar os outros. As pessoas vão falar de qualquer jeito. Falem bem ou falem mal, mas falem de você sendo feliz. Terceira, diferença de idade traz desafios sim. Não vou romantizar. Você vai lidar com um julgamento constante, com inseguranças, possivelmente com viuvez precoce. Mas todo relacionamento tem desafios. Casais da mesma idade se divorciam todos os dias. Idade não garante sucesso nem fracasso. O que garante é compromisso, é escolha diária, é amor, que se renova constantemente. Quarta, família se constrói. Os filhos do Mário não me aceitaram de cara. Levou tempo, paciência, provas constantes de que eu não era uma ameaça. Mas hoje somos uma família de verdade. E isso foi construído dia após dia, tijolo por tijolo. Quinta e mais importante, escute seu coração. Eu tinha 25 anos, virgem,
criada numa redoma religiosa. Todo mundo dizia que estava cometendo um erro, que ele era velho demais, que eu era nova demais, que não ia dar certo, mas meu coração dizia outra coisa e eu escolhi ouvir meu coração. Melhor decisão da minha vida. Mário está aqui do meu lado enquanto gravo isso. Perguntei se ele queria dizer algo. Ele sorriu aquele sorriso que ainda me faz derreter e disse: "Só quero dizer que a Cida é o amor da minha vida, que me deu um filho lindo, uma segunda chance de ser feliz, 35 anos de alegria, e que se existe vida após a morte, vou procurá-la lá também, porque uma vida com ela não é suficiente. Preciso de uma eternidade." Estou chorando enquanto escrevo isso, porque sei que ele está certo. Uma vida não é suficiente, mas é o que temos, e vamos fazer cada dia restante valer a pena. Se você está pensando em desistir de um relacionamento porque tem diferença de idade, porque as pessoas julgam, porque é difícil, pense 2 vezes. Pergunte a si mesmo: essa pessoa me faz feliz? Me respeita? Me ama de verdade? Temos valores compatíveis? Se a resposta for sim, lute contra o preconceito, contra o julgamento, contra as vozes que dizem que não vai dar certo, porque às vezes as histórias mais improváveis são as mais bonitas. Às vezes, o que era para dar errado dá tão certo que a gente se pergunta como viveu sem aquilo. E às vezes, só às vezes, o amor é corajoso o suficiente para enfrentar tudo e todos. Eu tive essa sorte e espero que vocês tenham também. Obrigada por me ouvirem até aqui. Que minha história inspire alguém a ser corajoso, a seguir o coração, a amar sem medo, porque a vida é curta demais para ser vivida em função do que os outros pensam. Viva sua verdade. Ame sua verdade. E seja feliz do jeito que fizer sentido para você. Porque no final, quando chegar a hora de olhar para trás, o que vai importar não é quantos anos vocês estiveram juntos, é quanto amor vocês viveram em cada um desses anos. E nós, eu e Mário, vivemos muito, mais do que muitos casais vivem em vidas inteiras. E isso ninguém pode tirar de nós. Nunca.